Beleza, galera? Tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje duas funções básicas do Excel, que são as funções soma, que faz somatório de valores de referências, e a função média, que calcula a média matemática. Por incrível que pareça, são funções simples, fáceis de utilizar, mas por falta de prática, muitas pessoas não sabem ou não conseguem. Então, vamos executar o Excel e criar uma pasta de trabalho em branca. Bom, vamos criar uma planilha aqui a princípio de vendas. Vamos colocar aqui o nome de alguns vendedores, os meses, o trimestre, janeiro, fevereiro e março, o total de vendas e a média de vendas. Então aqui na célula 1, vou aumentar um pouco o zoom. Para quem não sabe onde é que aumenta o zoom, você clica aqui no mais, ele aumenta, e no menos ele vai diminuir, ok? Aqui no canto da célula. Ou então você segura a tecla Ctrl do seu teclado e movimenta o scroll do mouse, que é essa rodinha que tem em cima do mouse, para cima e para baixo. Então ele vai aumentando e vai diminuindo. Para cima aumenta, para baixo diminui. Ok? Então vou clicar aqui e vou colocar vendedor. Vou criar o meu cabeçalho primeiro. Percebe que aqui vendedor ele ultrapassa aqui a célula, então eu vou ajustar automático. Só der duplo clique aqui em cima onde separa as colunas. Vou colocar Jan de janeiro. O Excel ele identifica aqui sequências lógicas. Então, a próxima sequência aqui ele vai identificar que é fevereiro. O que eu faço? Coloco o cursor do mouse em cima aqui da minha alça de preenchimento, clico e pressiono para o lado, que ele vai fevereiro, março, ok? Total e média. O vendedor aqui, vamos colocar alguns nomes aqui. Ana, Pedro, Carlos, Lúcia, bom, as vendas eu vou colocar 1.000 em fevereiro, para Ana, em janeiro, perdão, fevereiro 1.400 e março 1.200. Pedro vendeu 1.500 em janeiro, em fevereiro 1.200, em março 1.700. Carlos vendeu 1.800, fevereiro 1.400 e 1.500 em março. Vou colocar números inteiros aqui. Lúcia, 1.700, 1.500, 1.600. Ok? Quando a gente está trabalhando com formato de número específico aqui, eu preciso formatar esses números. Nesse caso aqui, é moeda. Então, eu vou selecionar todos os valores. Vou utilizar aqui, minha ferramenta formato de número de contabilização. Ele vai formatar o meu valor para a moeda com a qual eu estou trabalhando. Se eu quiser dólar, se eu quiser real, se eu quiser euro. Aqui eu tenho mais formatos contábeis também. No caso nosso aqui vai ser o real. Então, vou clicar em cima, você vai perceber que ele colocou o cifrão e as casas decimais aqui para mim. Pode ocorrer do seu valor acontecer isso daqui, ele ficar representado através de um hashtag. Isso aqui o Excel está mostrando para você que dentro da sua célula não possui espaço suficiente para poder mostrar o valor numérico. Então, como você corrige isso? Dimensiona a largura da célula. Põe o mouse aqui, onde é que divide as colunas, B e C nesse caso. Clique e arrasta para o lado. E ele vai mostrar o valor numérico. Ou então, põe o mouse em cima e dá duplo clique. 1, 2. Ele dimensiona automático. Ok? Então, vamos para o cálculo.
Como é que eu faço para calcular o total utilizando a função soma? É bem simples. Primeiro eu vou clicar na célula onde eu quero obter o meu resultado. Em seguida eu vou colocar o sinal de igual com o nome, as iniciais da função. Você vai ver que vai aparecer a função soma, que para mim eu dou duplo clique. Ok? A função, a sintaxe da função soma, ela tem os argumentos, que é número 1, número 2. O número 1 é a referência, é o endereço ou o valor que você quer calcular. Ele é obrigatório, ok? Para você realizar um cálculo, você tem que indicar qual endereço o valor está armazenado, ou qual valor você quer calcular. O segundo argumento, que é aqui, número 2, ele é opcional, caso você queira calcular mais de um valor, ok? Ou mais de uma referência. Então, coloquei a função soma, faço o seguinte, clico no primeiro valor aqui de Ana e arrasto para o lado, solto. Você vai ver que tudo que está dentro desse preenchimento, a função soma vai calcular para mim. Ele vai somar esses 3 valores. No caso aqui tem que dar 3.600. Então, Enter. Calculei o 3.600. Aqui abaixo eu preciso repetir o mesmo processo para calcular? Não. A gente utiliza o que chama-se referência relativa. Eu vou puxar a minha alcinha Eu vou pôr o mouse aqui em cima, você vai ver que vai ficar um mais preto, que é o meu cursor de referência, em cima da alça de preenchimento, que é esse quadradinho verde, que fica aqui no canto da célula. Quando eu clico e arrasto para baixo, você percebe, deixe-me voltar aqui, clico e arrasto para baixo, ele calcula para mim automaticamente todos os valores. Isso aqui chama-se referência relativa. Ele vai pegar o mesmo cálculo que eu utilizei nessa célula e aplicar na célula seguinte. Ou então eu posso fazer o seguinte. Ponho o cursor do mouse em cima da alça de preenchimento e dou duplo clique, 1, 2. Ele vai calcular também automaticamente. Tranquilo? Simples, ok? Diminuir o zoom aqui mais um pouco. Como eu calculo aqui minha média? Também eu repito o mesmo processo. Igual, o nome da função, as iniciais, e duplo clique aqui em cima da minha função. A função média, a sintaxe, ela também possui aqui seus argumentos. Toda função ela é formada através da estrutura e dos argumentos. A estrutura da minha função, aqui o sinal de igual, o nome da função, parênteses. Os argumentos são as informações que vão, os comandos que vão dentro da função. No caso aqui, número 1, número 2. A função média, o número 1, ela é a referência. Tá? São as células com qual eu quero calcular, ou o valor. Ela também é obrigatória. A número 2 é opcional, caso você queira calcular a média de mais de uma célula, ou várias células, você pode fazer isso. Então, utilizei a função média, cliquei em cima, arrastei para o lado, cuidado para não pegar total aqui. A média é só até março, é o trimestre de vendas, então total não entra, ok? E vou apertar Enter. Vou clicar no resultado, colocar o cursor em cima da minha alcinha de preenchimento aqui e vou dar duplo clique. Você vai ver que ele vai calcular a média para mim, ok? Então você pode perceber que a função soma e a função média são funções bem simples, fáceis de aprender e é isso aí. Valeu!